Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre plano de caixa. Por que usar, quando usar e qual a sua utilidade. Quando a gente vamos logar no BRP, vamos imaginar algumas situações que eu tenha que simular entradas ou saídas no meu plano de fluxo de caixa, ou até mesmo gostaria de simular itens de investimento ou itens operacionais ou meramente itens financeiros. Qual seria o impacto disso dentro do meu fluxo de caixa projetado? Bom, alguns sistemas eles permitem que você inclua contas a pagar ou contas a receber da vida manualmente. Ele aparece nas suas listagens e depois você deleta esses caras em um dado momento da história. BRP, como a gente já discutiu lá em outros vídeos sobre ergonomia, ele é 100% auditável e ele não te permite excluir uma vez que esse documento teve uma transição de estado, né? Por exemplo, para o estado completado, que relatórios só vão entender documentos, por exemplo, financeiros que estão em estado completado. Bom, então como que eu faço para trabalhar com simulações dentro do BRP? Bom, primeira coisa importante, eu posso e tenho uma ferramenta chamada plano de caixa. O plano de caixa nada mais é do que uma tela, um cadastro, um local onde eu posso simular entradas ou saídas para o meu fluxo de caixa ou para incluso o meu próprio contas a pagar ou a receber. Então vamos imaginar o seguinte, eu quero, por exemplo, na minha matriz café, na minha organização Café Matriz, eu vou criar um plano de caixa novo. Eu vou falar que é um plano de caixa não vendas, ou seja, é um pagamento. E eu poderia falar que ele é do tipo investimento operacional ou financeiro. Eu vou falar que ele é do tipo, vamos colocar aqui o investimento. No parceiro de negócio DevCoffee. Então eu vou selecionar. Eu vou falar teste de simulação com investimentos X. E, consequentemente, eu poderia configurar manualmente ou criar manualmente linhas de plano de caixa, ou até mesmo eu poderia criar periodicidades de plano. Então, por exemplo, eu poderia copiar um outro plano de caixa anterior, ou até mesmo gerar periodicidades de plano. Então, o que eu estou falando aqui, que eu quero, por exemplo, criar numa finalidade chamada... Vou pegar uma finalidade qualquer aqui. Vamos pegar a finalidade matéria-prima direta. Vamos imaginar que eu quero simular no parceiro DevCoffee que semanalmente eu quero, durante 40 semanas, investir 35 mil reais ou 350 mil, 35 mil reais em matéria-prima ou em compra de matéria-prima. Começando a partir de hoje. E a probabilidade disso acontecer é de 100%. Bom, o que é importante aqui? É importante a gente entender que tudo isso que eu estou simulando não está mexendo no meu itens a receber ou itens a pagar. Não está mexendo nos meus relatórios financeiros. Ele é simplesmente uma simulação e lá no meu fluxo de caixa, a gente já fez um vídeo sobre isso, acessem lá, eu falo sobre a possibilidade de simular fluxos de caixa futuro, trazendo o próprio plano de caixa. Então reparem que aqui ele criou para mim, durante 40 semanas, ele criou uma simulação de investimentos nessa minha ida de estoque. Poderia criar simulações de investimentos, simulações de um empréstimo, simulações de um pagamento de um empréstimo, de um aporte de capital, de uma distribuição de lucro, e isso teria como visualizar aí dentro do meu próprio relatório de fluxo de caixa. Então, por exemplo, no meu relatório de fluxo de caixa, a gente já viu em outros vídeos, mas vou olhar meu relatório de fluxo de caixa resumido da minha Café Matriz, quero olhar, por exemplo, até dia, 15 de 11 de 2020 e quero que, por exemplo, ele considere meus planos de caixa e simule, se tiver alguma data de conversão na data de 22 do 10 ou de 23 do 10, vou colocar 23 do 10 aqui, a gente já criou uma taxa, e eu quero que ele vá e simule para mim qual é o meu fluxo de caixa, ou qual vai ser a minha necessidade, ou qual vai ser a minha expectativa. Então repara que automaticamente aqui, ó, ele já colocou
todos os meus planos de caixa dentro do meu fluxo. Então, nesse caso, nesse fluxo hipotético, eu teria um déficit de R$ 1.653.000. Bom, se eu deletar esse plano de caixa, ele automaticamente vai sumir do meu fluxo. Se eu vincular esse plano de caixa numa fatura, ele automaticamente vai expurgar do meu fluxo de caixa. Então, na prática, eu consigo também usar o plano de caixa para realização de despesas e projeções, ou seja, quanto foi projetado e quanto foi realizado efetivamente. Então, consequentemente, se eu olhar todos os meus casos que eu tenho de planos de caixa que não estão amarrados dentro, por exemplo, de uma fatura, eles serão listados no meu fluxo de caixa de acordo com a data que eu determinar. E aqui eu tenho uma info onde eu posso listar todos os meus fluxos de caixa. Então agora aqui eu consigo enxergar todos que eu criei e assim por diante. Uma das grandes vantagens da versão nova é poder também baixar as coisas que estão na info. Então eu consigo hoje filtrar determinadas informações da minha info e eu consigo baixá-las em qualquer info do sistema. Eu tenho essa possibilidade de usar as informações que estão filtradas na minha info para poder enxergar no Excel ou exportar para o TXT. Então, que nem aqui, eu exportei todos os meus itens do meu plano de caixa. Bom, além disso, um outro relatório bastante importante aí, contas a pagar versus plano de caixa. Vamos imaginar o seguinte, eu quero, todo mês eu esqueço de pagar determinada conta, ou todo mês eu gostaria que me alertasse que eu tenho que pagar determinada conta. Eu poderia criar planos de caixa e usar o meu relatório, que chama Relatórios de Contas a Pagar versus Plano de Caixa, para que me liste. Então, por exemplo, até 31/12, tudo que eu tenho a pagar e também mostrando só lançamentos reais ou previstos. Bom, vamos imaginar que eu quero enxergar só lançamentos previstos. Então, ele vai olhar todos os lançamentos que eu tenho que são do tipo previsão para pagar. Ou eu poderia enxergar os dois de forma concomitantes. Então, aqui eu estou enxergando lançamentos que são do tipo real, ou seja, eles são faturas a pagar efetivamente, que está marcado, e outros que são previstos, que são itens que eu planejei. E aqui ele me lista qual é o tipo de caixa. Então, para que isso serve? Para N situações que eu não posso esquecer, simulações e assim mais. E também tenho um item bastante importante, alguns clientes nossos usam bastante, que é criar planos de caixa a partir de pedidos de compra que eu tenho. Vamos entender um pouquinho isso. Vamos imaginar que eu tenho uma empresa que eu faço muito pedido de compra nacional e internacional, e esses pedidos de compra, eu vou alocando esses pedidos dos meus fornecedores, e muitas vezes eu tenho um delay, ou até mesmo são entregas parciais. E eu quero que reencaixe os meus pedidos de compra que eu já fiz efetivamente dentro do meu plano de caixa, projetando se eu receber esse material nas datas prometidas e conforme eu estou ajustando eles, como é o impacto no meu fluxo. Então, por exemplo, aqui eu estou falando que para todas as organizações que eu tenho, todos os pedidos que eu tenho com data prometida, qualquer até hoje, 23/10, e que eu não recebi ainda, eu quero projetar uma finalidade, vou chamar aqui, sei lá, pegar uma finalidade aqui, material de secundário. E vou criar um plano de caixa ajustando esse caso para dentro do meu cenário. O que vai acontecer aqui? Ele vai prorrogar as datas desse pedido, como se fosse chegando, e reajustar as minhas datas de programação de vencimento. E em caso onde eu já fiz pagamentos antecipados, ele vai descontar e reprogramar os valores dentro do meu plano. Então aqui ele criou um plano de caixa para mim, onde eu tenho um gap de R$ 85.000, porque pedido não se transformou em fatura, consequentemente não está no meu contas a pagar, mas são compromissos que eu já assumi. Então ele criou um valor de 85.000 e repara que ele foi ajustando os valores de cada um dos meus pedidos de compra e as datas possíveis de vencimento que eu tenho. Então, esse item é bastante importante, porque empresas que têm um volume de compra bastante grande, ou com volume de pedidos, onde eu tenho bastante saldos, eu uso muito para que eu possa ter um plano de caixa que reflita quais são os pagamentos que ainda não estão no sistema,
mas que eu já assumi compromissos de compra através de pedidos de compra. Então, acho que quando a gente fala basicamente de plano de caixa é isso. Eu falei que era um vídeo bastante curto e até o próximo vídeo.